Que a graça do Senhor, que é abundante e permanente, possa sempre se manifestar na nossa vida. E para mim, eu tenho certeza que esse tempo do retiro espiritual na Semana Santa está sendo já e continuará sendo um tempo de graça. E para você? Com certeza nós da comunidade Anuncia-me, o irmão Henrique, a irmã Nice, eu, a irmã Érica e toda a família Anuncia-me nos membros Vida e Aliança, estamos pedindo a Deus para que seja assim um tempo de graça na sua vida. Nós, ao pedir ao Senhor a graça de viver esse tempo da Semana Santa, precisamos entender de que ela só será realmente santa, um tempo de transformação e de renovação, se houver comprometimento, se houver desejo no nosso coração de sair da vida velha para ir para a vida nova. Porque o que nós estamos relembrando, o que nós estamos fazendo memória na paixão, morte e ressurreição de Jesus é justamente isso, de que Ele veio para nos tirar das trevas, para nos introduzir no reino de luz do nosso Deus, do nosso Senhor. E para isso precisa que nós tenhamos comprometimento, que nós tenhamos desejo desta vida nova. Meu irmão, minha irmã, neste segundo dia do nosso retiro espiritual, aos pés da cruz, nesta Semana Santa, nós vamos pedir a Deus para que possamos verdadeiramente sair das trevas para poder ir para a luz. Estamos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E iniciamos este nosso segundo dia pedindo ao Senhor que o nosso coração, que o nosso entendimento, que o centro do nosso ser busque e deseje a vontade de Deus. Quantos de nós passamos a vida inteira buscando, anseiando os desejos pessoais, os desejos do coração humano? Talvez buscamos e desejamos até a vontade do mundo. Buscamos satisfazer a vontade da carne, as obras da treva. Mas nesse dia, Senhor, nós estamos pedindo a graça de que o nosso coração se abra e deseje a Tua vontade. Tu, Senhor, vivestes a vontade de Deus, cumprindo, Senhor, o propósito de se entregar por nós na cruz. Mesmo no sofrimento, mesmo na morte de cruz, Tu fizestes a vontade de Deus. Ensina-nos também a fazer, ensina-nos também a desejar fazer, não a nossa, mas a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, neste segundo dia, neste momento de meditação, de reflexão que estamos iniciando. Amém. Vamos fazer a oração inicial? Você recebeu? Podemos fazer juntos. Oremos. Senhor, grandioso és, bendito é o seu santo nome. A vós louvor, honra, glória eternamente. Venho neste momento colocar o meu coração na sua presença e pedir que esse tempo de retiro espiritual possa me ajudar numa busca pela santidade, pela conversão verdadeira, que a cada dia eu possa mais e mais viver a sua santa vontade. Isso eu vos peço em nome de Jesus. Amém. Ao iniciarmos a nossa reflexão do segundo dia, quero só perguntar a você, assim como eu estou me perguntando, é claro, como foi o nosso primeiro dia, o dia de ontem? Conseguimos refletir a respeito da pessoa de Jesus na nossa vida? Conseguimos meditar e conseguimos tomar a decisão firme de acolhê-lo como realmente o Filho de Deus, o Senhor, aquele que veio para me salvar? Pois é, neste segundo dia nós vamos falar justamente a respeito do que Jesus veio nos salvar, nos redimir. Olha só, a palavra deste segundo dia também nos é tirada da Sagrada Escritura, do Evangelho narrado por João, capítulo 10, versículo 10. Vou ler para você.
É o Senhor Jesus dizendo: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembra que foi dito ontem? De que, devido à desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e também a condenação, a morte, a consequência do pecado. O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas justamente sobre isso, de que o salário do pecado é o quê? A morte. E Jesus veio em nome de Deus para cumprir a vontade de Deus para quê? Para nos redimir justamente do pecado, porque é o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que nos leva à condenação. Todos nós pecamos. Ainda o evangelista João, na sua carta, diz de que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. Pecamos pelo julgamento, pecamos pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas obras da carne. Hoje, na nossa reflexão, no nosso dia de retiro, nós vamos também meditar com a carta que São Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículos do 19 aos seguintes. Lá Paulo cita as obras da carne, aquelas que estão impregnadas em nós, devido justamente ao pecado que habita em nosso ser. É desse pecado, é desta condenação que Jesus veio para nos redimir, para nos salvar. Foi por isto que Ele pagou o preço por mim e por você na cruz. Para que através do seu sacrifício, através da sua entrega, nós sejamos lavados e redimidos diante de quem? Diante de Deus. Porque o pecado, quando entrou no mundo, foi diante de quem? De Deus. A desobediência foi contra Deus. O pecado, quando nós o praticamos, é uma ofensa contra Deus. E Jesus veio justamente para que nós sejamos redimidos disso. E Ele diz: eu vim para que nós tenhamos o quê? Vida. E vida em abundância. Não é vida pela metade, não é vida de qualquer jeito, é vida plena, vida em abundância. Eu vim para que eu e você tenhamos vida. Ele veio para nos livrar, para nos redimir do pecado. Já o inimigo, que Deus, o próprio Senhor Jesus, diz e o chama como ladrão, ele vem para quê? Ele vem para furtar, ele vem para matar, ele vem para destruir. É justamente o que o inimigo faz na nossa vida através do quê? Do pecado. Ele furta a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Ele furta a nossa vida plena em Deus. Ele mata os sonhos, ele mata a plenitude da graça de Deus em nós e destrói a nossa vida. Através do pecado, o ladrão faz isso na nossa vida. E é justamente disso que Jesus veio nos resgatar, nos redimir. Irmãos e irmãs, ele não veio para condenar, para apontar os erros, mas para dizer de que nós não precisamos continuar vivendo na vida de pecado. Nós podemos e devemos viver numa vida nele, justamente para que essa palavra se cumpra, que nele nós tenhamos vida e vida plena. Hoje, neste segundo dia do nosso retiro, nós vamos refletir ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa história, quais são os pecados que nós trazemos. Quais são as marcas que esse pecado traz na nossa vida e como nós podemos, em Jesus, ter uma vida nova. Eu posso dizer já para você e para mim, é assumindo a nossa condição de pecadores, é nos arrependendo verdadeiramente e aceitando o Senhor como Filho de Deus, como Messias.
tem algumas perguntas de reflexão para nós. Reconheço, você, que preciso de um Salvador, pois tenho pecado? Entendo que trago em mim a marca do pecado, da desobediência, da rebeldia. Entendo que os meus pecados marcaram a minha história e que preciso pedir a graça de Deus para um verdadeiro arrependimento e receber de Jesus, ou melhor, receber do Pai, por Jesus, o perdão dos meus pecados? Só reconhece quem entende que está prisioneiro e precisa da ajuda. Eu vou repetir. Só entende que precisa de um Salvador aquele que reconhece que está preso e que precisa de salvação. Nesse segundo dia, nós temos também um gesto concreto. Você pode, dentro das suas condições, buscar o sacramento da confissão? Há quanto tempo talvez você não se confessa? Você já se confessou alguma vez na sua vida? O sacramento da confissão, a partir de um arrependimento verdadeiro, nos reconcilia com o Pai. Abre a graça de Deus na nossa vida, para que possamos viver a plenitude da felicidade que Jesus tem para nós. Reflita durante todo o dia de hoje, ao longo da sua vida e sua história, quais os pecados que foram cometidos, de forma consciente ou não. Não deixe que o inimigo sussurre talvez no seu coração de que não tem pecado, aquilo que foi feito não tem problema. Será? Se causou dano a alguém, se causou dano a você, se te afastou de Deus, da vontade dele, não é do agrado do Senhor. Precisa de arrependimento, precisa de confissão. Se lhe for difícil hoje buscar a confissão, saia mais uma vez no silêncio, tire um tempo, reserve um momento para que você possa refletir toda a sua vida e apresentar ao Senhor o seu pedido verdadeiro de perdão. Lembre-se de talvez pessoas que passaram na sua história que você prejudicou e peça também ao Senhor a graça de que elas recebam o seu pedido de perdão aonde estiverem. É um tempo de reconciliação com Deus, conosco mesmo e com o irmão. Mas se puder, vivencie ainda hoje o gesto concreto da confissão. Vamos orar? Abra seu coração para que nós possamos, orando, na oração, encontrar a graça e a força para o dia de hoje. Senhor, misericórdia. Diante da tua cruz e em seus pés, reconheço que pequei. Pequei, Senhor, de forma consciente muitas vezes, sabendo que estava pecando, sabendo que estava errando, sabendo que estava, Senhor, te desagradando. Mas muitas vezes também pequei inconsciente, sem saber, sem ter consciência. Traga, Senhor, ao meu coração a luz do Espírito Santo. Mostra-me, Senhor, o que eu fiz, o que eu tenho feito, que é pecado, que tem me apartado de Ti, que tem me feito viver uma vida de condenação. Peço-te perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus erros, e reconheço as minhas faltas. E venho, Senhor, diante de Ti pedir perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu creio que Deus está realizando maravilhas no nosso coração. E eu creio que a graça dele está adentrando como luz, já iluminando o nosso ser das trevas. Isto é Semana Santa. Isto é a vontade de Deus acontecendo, nos tirando das trevas e nos encaminhando para a luz. Que assim seja. Amém. Deus abençoe você. Voltamos no nosso terceiro dia, se Deus permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.